Gente, então hoje estamos aqui com o Gabriel, ele que dá aula de inglês, e eu conheci ele através do meu irmão, porque o meu irmão estava procurando ali uma oportunidade de aprender a falar inglês e sem ser em um curso tradicional. Então ele conheceu o perfil do Gabriel, gostou bastante, comprou o curso dele e acabou gostando muito da história e tudo mais. E a gente resolveu convidar ele para vir aqui contar um pouquinho da história real dele para vocês. Então, o Gabriel é uma pessoa que hoje trabalha 100% em casa ou de qualquer lugar do mundo que ele quiser trabalhar, porque ele faz esse trabalho aí de dar aulas. Então, eu acho isso muito legal, porque proporciona uma liberdade incrível. E eu resolvi convidar ele aqui para vir contar um pouquinho da experiência dele para vocês. Então, Gabriel, pode se apresentar, contar para o pessoal como que você começou, de onde surgiu essa ideia e tudo mais. Então, primeiramente, queria dizer que é um prazer imenso, né, poder estar aqui. Eu dei uma olhada no seu canal, achei muito interessante a ideia, porque eu tenho certeza que está ajudando muitas pessoas, então é um prazer poder fazer parte disso, né? É, Então, o prazer é nosso. para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Gabriel Borges, mais conhecido na internet como Teacher Gabriel Borges, não tão conhecido assim. Dou aulas particulares de inglês, também tenho o meu curso. Hoje, como a Fran falou, trabalho 100%, né, de casa, no digital, e vou levando a vida no digital, no marketing digital, eh, ajudando, né, as pessoas e também sendo ajudado, porque nesse processo a gente ajuda e a gente também é ajudado. Com certeza. E aí, Gabriel, da onde que surgiu essa ideia, assim? Você já falava inglês, aí você percebeu que você poderia dar aula online, como que foi? Então, é uma história bem interessante. Tudo começou quando a minha irmã, ela levou uma garota lá em casa. Ela levou uma garota lá em casa e eu gostei dessa garota. E eu descobri que ela fazia curso de inglês, ela falava inglês. Foi aí que, opa, acendeu aquela luz. Vou aprender inglês. Então, comecei a aprender inglês, né? Comecei a conversar com ela, né? Para ter algo que nos aproximasse. E foi Algo aí que eu fui, comum. comecei estudando. Hoje, graças a Deus, sou casado com ela, Que consegui o legal! objetivo. Então o objetivo foi cumprido. O objetivo foi concluído, só que a paixão também pelo inglês continuou. Que legal! Bem inusitado. Isso aí, consegui o objetivo, né, o primeiro objetivo que era, né, ter um relacionamento com ela, consegui. Noivamos agora, opa, o que que eu vou fazer da vida, porque eu preciso agora, né, dar um futuro Para para ela. ela. Foi aí que eu fui atrás, né, de pesquisar sobre faculdade, sobre algum curso que eu pudesse fazer para poder, né, ter uma fonte de renda, ter uma profissão. E eu resolvi que eu iria unir 2 coisas, que era, eu dava aula na igreja, ensinava na igreja, e também estudava inglês. Eu falei: "Poxa, eu vi lá a faculdade de letras em inglês". Falei: "Por que não ser um professor De um inglês. dia?". E até então aqui estou. Que legal. Comecei a fazer a faculdade, eu aprendi sozinho o inglês, tentei Nossa, por 2 vezes, fazer um curso, achava que, poxa, eu precisava fazer um curso, mas não consegui ficar por mais de um mês. aquele Esses curso 2 mais cursos que eu tentei. tradicional. Exatamente. Não tinha também condições financeiras para poder arcar com isso, era longe de casa, era o meu eu estava no exército nessa época. Estava no Hum. exército, estava servindo no exército, fiquei por 8 anos lá, Uhum. e o deslocamento tomava muito do meu tempo e também parte do meu orçamento. Então, Uhum. eu decidi continuar nessa trajetória de aprender sozinho. Que E legal. tive que intensificar para poder fazer e terminar a faculdade, que é o Nossa. Faculdade de Letras em Inglês. Que legal. E demorou mais ou menos quanto tempo para você aprender? Com 2 anos eu já iniciei a faculdade, eu estava estudando sozinho, eu iniciei a Hum, faculdade com 2 anos, tive que intensificar esse estudo, porque na faculdade a gente não aprende o inglês na faculdade, a gente entendi. aprende os fundamentos para ser um professor. Ah, entendi. Meio que você já tem que saber, digamos. Exatamente, você tem que Hum, saber, você tem que chegar lá sabendo, não tem como você chegar lá: "Não, eu vou chegar lá e vou aprender, a faculdade vai me ensinar". Do mesmo jeito, talvez seria você fazer uma faculdade de matemática, uma faculdade de português, por já exemplo. tinha que ter meio que uma base. Isso aí.
Que legal. Exatamente. Ah, eu não sabia disso. E lá, durante a faculdade, você já começou a meio que trabalhar com isso? Como que foi? Então, eu trabalhava no exército, eu servi o Uhum, exército por 8 anos, uhum, e depois, fazendo 2 anos de faculdade, a metade do percurso da faculdade, eu comecei a gravar vídeos para a internet. Eu sempre fui muito tímido, sou tímido até hoje, na verdade eu me acostumei com a câmera, não parece. eu me acostumei com isso. Então eu Aham, comecei a fazer vídeo, criei um grupo no Facebook, aham, aprendendo inglês sozinho em casa, que era praticamente para dar dicas de como repetir o processo que eu fiz para poder aprender. aham. Então, comecei a fazer live lá, as pessoas foram me chamando de professor. Não me apresentavam como professor, mas as pessoas Eles foram mesmos. gostando. Que legal. E aí, então, o método que você criou de curso, de ensinar e tudo mais, foi 100% baseado na forma que você aprendeu. Exatamente. Que legal. E hoje o teu curso é com séries, né? É bem Filmes, interessante. séries, exatamente. Filmes, séries, também tem a parte de música, né, para quem também gosta dessa parte, tem a parte de música, porque eu acho que é o tipo de material que mais se aproxima do inglês que é realmente falado. Uhum, Porque os filmes e séries eles foram criados para ser meio que uma cópia, para gerar essa identificação, porque uhum, o que vende é identificação, a gente sabe disso. Por exemplo, você tem o seu canal, você uhum. gera uma identificação. As pessoas se identificam com você e você se identificam com aquele Com eles. público. É Então, verdade. os filmes e séries, eles servem também para isso. Então, é uma maneira que você tem de melhorar, né, de acelerar esse processo de aprendizagem. Então, foi assim Uhum, que eu descobri um processo rápido. Eu entendi que eu preciso aprender rápido o inglês. uhum, Então, uhum. através dos filmes e séries, eu comecei a estudar. E, na marra, na cara e na coragem, entre trancos e barrancos, eu Mas isso é fui muito estudando. legal, né, Gabriel? Porque assim, eu vejo que uma coisa hoje que a internet mesmo proporciona pra gente é essa habilidade de ser autodidata, né? Porque muita coisa você tem que ir se virando, principalmente quando você empreende, você vai me entender. Que às vezes Exatamente. você não faz ideia de como faz alguma coisa e você tem que se virar porque não vai ter ninguém pra ensinar. E eu acho isso legal também, porque aqui no canal eu vejo que o pessoal às vezes se limita muito de fazer algo novo por não saber. Então a pessoa só fala, eu não tenho oportunidade porque eu não sei. Mas nada impede ela de ir aprendendo sozinha e de desenvolvendo isso, né, de alguma forma. Então eu acho muito legal histórias assim, né, que a própria pessoa foi lá, fez. E eu achei interessante também que você falou que você era tímido, né? Até hoje, provavelmente continua um pouco, né? Como que foi a primeira vez que você foi gravar? Deu certo de primeira? Você teve que gravar várias vezes? Como que você foi perdendo essa timidez na câmera? Então, para eu chegar a esse ponto de fazer, por exemplo, uma live, né, que foi fiz a primeira live lá no meu grupo, eu gravava muito em casa. Esse também fez parte do meu processo de aprendizagem. Hum, Antes de eu ensinar as pessoas, eu me ensinava muito. Eu hum, aprendia e me ensinava. Eu acho que a gente aprende mais ensinando do que com certeza. propriamente É estudando ou verdade. aprendendo. Então, quando você adquire uma informação, por exemplo, e você começa a explicar para você, isso aumenta muito, né, o seu aprendizado. Então, eu tenho vários vídeos, tá, acho que no meu HD antigo, eu tentando falar, às vezes quando eu quero rir um pouco, eu vou lá e assisto. Eu gravo como se eu estivesse ensinando, como se eu fosse um professor, então eu sempre me imaginava nessa posição. Aham. Então, e aí pessoal, ia falando, então ia E no começo dá treinando. vergonha de si mesmo, né? Você fica assim, meu Exatamente. Deus, que papel de bobo É que a eu tô primeira pessoa fazendo. que você tem que enfrentar, é você mesmo, o seu próprio julgamento, É, você. e eu lembro que quando eu comecei também, eu me assistia falando e eu ficava com vergonha de me assistir, de mim mesma. Nunca estava bom, né, no início nada estava Nunca. bom. E isso é legal, né? Porque assim, o pessoal às vezes acha que pra gente fazer algum projeto assim que é maior, né, que você vai se expor de certa forma, você precisa já ser super extrovertida. E eu sou zero extrovertida assim, até eu conseguir ir construindo ali uma amizade com a pessoa e me expor assim, vai um tempo bom, porque eu sou bem tímida, na verdade. Então, assim, o fato de gravar para si mesmo, né? Você vai desprendendo um pouco ali, você vai se acostumando com a câmera, se acostumando a ouvir você mesmo falar e até percebendo
tique nervoso que às vezes você não tinha percebido É, que você tinha, exatamente. né. Exatamente. Aí foi descobrindo um monte, principalmente, né, a família começa a assistir, né, perceber, Ai, é verdade. E mas é um aí eu processo bem interessante. oi? Mas é um processo bem interessante esse início. Eu acho que Com tudo certeza. tudo é você iniciar. Eu acho que quando você mata o seu maior medo, as outras coisas parece que ficam mais fáceis para você. É verdade. Né, e às vezes a gente também eu penso assim, que a gente tem tanto medo, e na verdade não vai acontecer nada, né, o que que é o pior que pode acontecer? "Ah, É isso passei aí. vergonha", isso não é tão ruim assim, Exatamente. né. E no melhor dos casos acontece igual você que conseguiu fazer, foi lá e hoje você trabalha só com isso, né, dando aula ali, você pode estar viajando às vezes com a tua família, com a tua esposa, Isso aí. e poder dar aula, então isso é muito legal. E essa parte prática da aula que você dá? Você dá pelo Skype? Como que é? O que que você usa? Como que você encontra clientes, né, alunos? Como que é? Então, eu trabalho com aulas particulares e o curso. Uhum, Para as duas, os dois lados, para as duas áreas, eu utilizo a internet como a minha principal uma fonte de divulgação. Por legal. exemplo, as aulas particulares. Como é que eu comecei com as aulas particulares? Eu trabalhava, como eu falei, eu trabalhava no exército. Eu pensava o seguinte: eu vou terminar meu tempo aqui, vou terminar minha faculdade, vou procurar um emprego em um curso ou em uma escola, né, talvez uma boa escola, um bom curso. Então, esse era o meu pensamento Uhum. anteriormente. Então, antes eu comecei a fazer essas lives, comecei a gravar esses vídeos, e as pessoas foram começando a perguntar: "Pô, você dá aula particular?" Hum. Acho que eu falei talvez eu falei um "não", mas no segundo eu falei: "Dou", não tinha nada, não tinha material nenhum, não fazia a mínima ideia de Nunca tinha tido como nenhum fazer. aluno. Não, isso não fazia a mínima ideia. "Você dá aula particular?" "Dou sim". "Ah, então já Claro. tem tudo". "Não, dou sim, então, eu ensino assim assado de acordo com a necessidade do aluno". "Não, sim, sério, gostei muito do seu conteúdo, vamos marcar". Marcamos. "E agora, o que eu faço?" Não "Já falei sabia sim". nem E como é que a gente faz? Você finge até até você se tornar. Essa é a realidade. Antes de eu me tornar fluente, eu fingia que eu era fluente demais. Fingia muito na frente, gravava, pegava um texto, decorava e falava como se eu já fosse fluente, como se eu já estivesse dando aula. Então eu fingia muito. Aquilo que eu sou hoje, eu já fingi muito para É chegar. Eu verdade. fingia dar aula, eu fingia estar falando com uma sala de aula com muitas pessoas. Então, os alunos foram aparecendo assim. A partir de um aluno, ele foi indicando, gostou muito, indicou. Quando foi ver, eu já estava dando aula para pessoas brasileiros, né, que moram nos Estados Unidos, lá na Europa, como Irlanda, Ai, que Holanda, legal. Alemanha, Canadá, tenho alunos em vários lugares do mundo. Nossa, que legal. É que a pessoa viaja sem saber e te procura? Exatamente. Muitas pessoas chegam para mim, através porque o meu conteúdo ele é voltado para a compreensão e para a comunicação com naturalidade. Uhum, Esse é o foco das minhas aulas, fazer uhum. você entender bem, fazer você falar bem. Por isso que eu gosto de utilizar filmes e séries. Então as Legal. pessoas criam essa identificação, principalmente muitas pessoas que chegaram até mim são pessoas que moram fora, moraram nos Estados Unidos, chegaram para mim: "Gabriel, poxa, fiz 4, 5, 6 anos de curso de inglês aí no Brasil, Não só que eu aprendeu. cheguei aqui, parece que eles falam um outro inglês". Entendi. A pessoa não conseguia entender o inglês do cotidiano. Exatamente. E Hum, era o tipo de conteúdo que eu produzia, que ia, né, de encontro à dor dessas pessoas e uhum, resolvia e resolve a dor dessas pessoas, na verdade. Então, assim eu fui ficando conhecido por ensinar, né, uhum. através filmes, séries, músicas, o inglês que é realmente falado. Então, os meus alunos, acho que 90% dos meus alunos vieram por indicação. Que Os alunos que eu legal. tenho agora vieram por indicação. E Uhum, com a demanda grande, né, que não dá para atender, como, por exemplo, eu tenho outros compromissos também, como uhum, tenho culto, à noite, 2 vezes no meio da semana, então uhum. não tinha como eu estender mais a minha agenda, não dava para mim abrir mão disso, que são já minhas prioridades. O que que eu fiz? Eu resolvi criar um curso no qual eu pudesse atender mais pessoas. Sim, porque daí você não gasta um tempo para uma pessoa, né? É. Isso aí. E aquelas pessoas que queriam fazer aula comigo, existe
existia praticamente duas dificuldades, né? Coisas que impediam as pessoas de fazerem algo comigo. A dificuldade de pagar Hum, por aulas particulares, que hum, o valor é um pouco maior do que, né, as aulas, poxa, com 20, 30 uhum, pessoas em uma turma, é um pouco mais complicado de você pagar, né? uhum, Principalmente, né, na realidade que nós estamos vivendo no uhum. Brasil, né, como todo mundo já percebeu, É. e a falta de horário. Então, tinha as pessoas que Hum, até tinham, né, condições de bancar, de pagar pelas aulas, mas eu não tinha agenda disponível para atender essas pessoas. Foi aí que eu comecei poxa, eu vou pegar o conhecimento que eu tenho, vou pegar o meu método e vou uhum. colocar ele num curso onde qualquer pessoa, em qualquer lugar, qualquer horário, quando, onde ela quiser, ela possa assistir. Que Melhor ainda, por legal. um preço bem acessível que qualquer um Sim. consegue pagar. Qualquer um, sem exceção. Sem exceção. Então, isso é o que mais me chamou a atenção, na verdade, porque quando até o meu irmão comprou o curso do Gabriel, né, pra quem não sabe, e aí quando ele falou o quanto o curso era bom, eu falei, mas você tem certeza que custou só isso mesmo? É porque a gente espera, assim, não que espera que vai ser ruim, mas você espera que entregue menos, né? Mas entrega um conteúdo muito legal por um preço, assim, extremamente acessível. E aí eu queria até te perguntar, você cobra mais barato por uma questão de estratégia, porque daí vende mais consequentemente e você consegue espalhar esse conteúdo de uma forma mais barata, mais democrática e as pessoas vão ter acesso? Ou o que que é? É uma estratégia? Não é? Como que você formulou o preço? Então, é uma mistura dos dois. Uhum, Porque eu tenho diferentes versões do meu curso. Então, eu tenho uma versão que ela é mais completa, ela é como se tivesse todos os cursos em um só. Então, para as uhum, pessoas que não têm condições, ela consegue esse conteúdo muito bom que o seu irmão adquiriu, uhum, que já é com filmes e séries. Já sim, não tem os outros conteúdos, uhum, mas atende tudo que a pessoa precisa em relação a compreender o inglês e a falar o inglês. Então, uhum, eu dividi e coloquei um preço acessível uhum, para que todo mundo pudesse. E isso também faz parte da minha estratégia. uhum, Acabou fazendo parte da minha estratégia porque eu vi e comecei a enxergar isso como uma estratégia. aham, Porque quando você. Eu acho que as coisas funcionam o seguinte: quando você começa a olhar mais para as pessoas, para a necessidade das pessoas, as coisas começam a fluir mais para você, começa a voltar mais para você. Porque sem ser quando você. intencional, né? Oi? Sem ser intencional, né? Exatamente. Porque quando você pensa, não, eu vou fazer um curso para eu ganhar muito dinheiro. Só que nisso você está pensando só em você. Mas e aí, como é que vai ficar para as outras Pra quem pessoas? comprou. Entendeu? Então, quando eu comecei a fazer isso, né, pensar, poxa, isso aqui vai ser assim, vamos ver se vai dar certo. Uhum, Então, passou a fazer parte da minha estratégia. Eu vi que deu muito certo. Então, as pessoas compraram a ideia, recebo muito feedback, poxa, muito positivo, muito significativos, uhum, entendeu? Não sei até quando eu consigo, né, manter. pela economia atual, conseguir Uhum, manter, mas até onde eu puder manter, uhum, eu vou manter. Claro uhum, que as pessoas também tendem a comprar mais produtos meu por confiar no meu trabalho e gostar do meu trabalho. Ela tende, poxa, você tem outra coisa, porque também ela passa a confiar mais em uhum. você. Mais que É. sejam. Muitas pessoas também desconfiam, né? Poxa, pagar esse valor, pô, será que é bom? Parece que não vai ser, né? E eu recebo muitos comentários assim, cara, eu confesso que eu fiquei muito desconfiado, pensei até que era golpe, mas me arrependi. As pessoas me mandam mensagem, cara, eu até agora eu não acredito, mas é isso mesmo? É mensal? Que Entendeu? Não, é legal. isso mesmo. Aí as pessoas também começam a perguntar, poxa, você também dá aulas particulares, você também tem outros cursos? Uhum. Então você começa a ver uma estratégia, aí começa a fazer parte também de uma É estratégia, verdade. entendeu? E eu percebo, assim, agora eu tô estudando mais sobre marketing e tudo mais, e é um mundo que eu sou apaixonada, assim. Então, eu percebo na tua fala muita estratégia, né? Uma esteira de produtos, você identificou um gargalo ali, algo que você poderia ter o seu diferencial, proporcionar isso para as pessoas. Automaticamente você também é recompensado por isso, porque todo mundo precisa ganhar Isso dinheiro, aí, né? exatamente. E eu queria te perguntar se você estudou sobre toda essa estrutura digital, todo esse empreendedorismo digital, ou se você foi fazendo intuitivamente. Então, eu sou muito curioso. Posso dizer que eu sou viciado em conhecimento. Que legal. É difícil, sei lá, eu ficar parado e.
não querer aprender alguma coisa. Eu acho Aham. que eu tô perdendo tempo, porque as coisa a coisa mais valiosa que a gente tem hoje em dia é conhecimento. E é a única coisa que ninguém pode tirar de você, né. Exatamente, é conhecimento. Por exemplo, né, o seu canal. O seu canal oferece o quê para as pessoas? Conhecimento, e isso gera um valor muito grande. Talvez, pessoas pagariam, né, pelo um conjunto desses vídeos que você tem, pagariam Uhum, caro, porque isso vale, entendeu? Então, o uhum, segredo é o conhecimento. Eu já paguei muito curso, talvez a estratégia que eu utilizo hoje, eu posso dizer que é um mix de todos os cursos que eu comprei. hum, Eu já comprei curso para várias dores que eu tinha, e ainda tenho e estou utilizando esses cursos. Então eu sempre fui essa pessoa autodidata. que legal. Acho que a primeira grande realização que eu tive em relação a aprender alguma coisa sozinho foi aprender a tocar violão. Ah, você aprendeu sozinho também? Aprendi também a tocar violão sozinho, tocar violão é muito Nossa, que fácil. legal. E esse Então, é difícil. fiquei Eu já fiz aula de violão e eu posso afirmar que é muito difícil, porque eu é, não aprendi. é difícil. Eu acho que tudo parte, do interesse, o quanto você quer aquilo, porque, Uhum, por exemplo, as pessoas que eu tenho mais dificuldade de ensinar, que eu já parei para analisar, as pessoas que eu mais tive e tenho dificuldade de ensinar, né, de ajudar, são as pessoas que não gostam do inglês. hum, Não gostam. Pô, mas o inglês essas pessoas é muito difícil ajudar, pessoas que não gostam daquilo que elas precisam. preciso. Uhum, Eu acho que você não precisa, né, gostar de tudo. Você não precisa gostar de tudo, mas aquilo que você precisa, você pode aprender uhum. a gostar daquilo. Porque é como se aquilo começasse a se abrir para você. Por exemplo, você começa a estudar marketing digital, você começa, né, se apaixonar pela área e as coisas vão fluindo. Vai Agora, não, encontrando. poxa, eu estou estudando esse negócio porque Eu sou obrigado. eu É. tenho, porque eu estou precisando. Não adianta, não vai para frente. É verdade. E eu Qualquer sempre coisa. bato muito nessa tecla, Gabriel, porque o que eu mais vejo hoje é a pessoa querer aprender uma coisa só pelo dinheiro, porque ela quer só ganhar o dinheiro e isso no fim acaba que não vale a pena, né? A pessoa vai, aquilo se torna um sacrifício para ela muito grande, que chega um ponto que ela fala: "Nossa, cansei" e desiste. Exatamente. Porque eu acho que o dinheiro ele tem que ser a consequência. Uhum. Porque quando ele passa a ser o foco, você se perde muito. É Porque quando verdade. você não consegue naquele momento, você se frustra, você quer até parar. Agora, quando você foca em dar resultados, por exemplo, as pessoas que trabalham prestando serviço. Uhum. Quando a gente começa a focar em dar resultado para essas pessoas, cara, eu preciso ajudar essas pessoas. Olha a responsabilidade que eu tenho. Essa pessoa está confiando em mim. É igual quando as Uhum. pessoas vieram, poxa, os primeiros alunos, você vê a grande responsabilidade. Eu preciso ajudar essa pessoa. Essa Uhum. pessoa tem uma dor grande que ela está confiando que eu sou a solução É verdade. dessa dor. Uhum. Então, quando você foca nisso, né, as coisas começam a fluir. Uhum. As pessoas vê a entrega que você tem e aí começa, poxa, faço aula com o professor tal, começa a indicar, poxa, é muito bom. Aí que você começa a ver os resultados, aí que vem o dinheiro, vem como consequência. Agora, Uhum. não, eu quero fazer dinheiro. Pô, peguei o primeiro aluno, não, eu só aceito 150 horas a aula. Não, já vou começar 150, não vai, dá. Uhum. E Eu mesmo que comecei for, que com, der certo, às pô, vezes a aula não flui, né? exatamente. Por... Então, quando a gente foca no dinheiro, a gente acaba se perdendo, porque no momento que você vê que tá passando um tempo, você não tá conseguindo ganhar aquilo, aí não, isso aí não é para mim. Agora, quando Uhum. você foca no resultado, é igual, por exemplo, né, eu tô usando o seu canal, né, então quando você foca em, poxa, gravar um conteúdo para ajudar as pessoas, você foi vendo o crescimento desse canal, Sim. entendeu? Você vê que não é sobre você em si, mas sobre as pessoas que estão ali. É. Então isso começa a voltar para você. E para mim o mais gratificante é quando a pessoa. Eu até gravei um vídeo a semana passada falando sobre isso, que foi meio que quase um desabafo meu, que eu falei, gente, pra mim é muito mais importante você ter tido resultado do que você deixar um like no vídeo, um comentário. Claro que isso é muito legal, né? Ajuda muito.
Mas isso não é o foco. O foco é a pessoa ter ido lá, viu uma ideia, fez, aplicou, teve resultado. Isso pra mim é mais do que dinheiro, mais do que curtida, mais do que qualquer outra coisa. E eu acho importante isso que está fazendo o pessoal aqui refletir, porque às vezes a gente falta um pouco disso, de você gostar daquilo, de você acreditar naquilo, né? Porque você, principalmente, né, o inglês fez parte ali da construção da tua história, né? A tua família. Então, é uma história muito legal, inclusive, né? De ter uma motivação maior, ter algo a mais, não foi só ali focando no dinheiro especificamente, né? Eu até acredito que quando você começou a aprender, nunca que você imaginou que você fosse viver disso um dia, né? Exatamente. Tanto é que, poxa, eu vendo uma lista de faculdade, né de curso, né, na faculdade, eu vi lá, poxa, letras em acidentalmente, poxa, letras em inglês, eu já estudo inglês, já Por que ensino na não? igreja, por que não conciliar esses 2? Que legal. E Então, com isso, você vê o resultado. na igreja você já ensinava de graça, né? Não, na igreja eu dou aulas na escola dominical, né, Ah, dou que aulas, legal. prego também, então eu tenho essa oportunidade lá. Então foi aí que eu descobri a vocação de ensinar. Que legal. E isso é bom também pra você ir treinando, né? Porque Exatamente. eu fico nervosa até hoje de falar em público. Então, eu acho que isso é bom, porque você já vai pegando ali uma interação com a galera, né? Isso aí. E esse foi o ponto de partida. Eu acho que sem isso, né, sem essa oportunidade na minha igreja, tudo se tornaria mais difícil. Eu não conseguiria encarar uma câmera, não Uhum, conseguiria saber que eu estou falando aqui, poxa, que pode atingir milhares de pessoas, não uhum, conseguiria. uhum. Porque tudo começa, né, tudo é o início. Porque eu lembro até hoje, a primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar, eu segurei o microfone tão forte e quando eu não eu preparei um sermão para 20, 30 minutos. Consegui falar acho que 8 minutos. Eu segurei o microfone tão forte que quando eu devolvi o microfone, a minha mão, ela Tava doía doendo. muito, eu não conseguia mexer minha mão direito, de tão nervoso que eu ficava. Fora que fica sem saliva. Então, isso vai te preparando, Vai. entendeu? Então, ali que eu me deparei com essa paixão, né, Uhum. esse amor de ensinar, porque eu descobri, poxa, isso me desafia muito. Então, e é algo que eu vi que eu gostava de fazer. Nunca imaginava. Antes disso, eu nunca imaginava, tipo, me dirigindo, né, a mais de uma pessoa para falar sobre alguma coisa e elas me ouvindo, sem Uhum. interagir, porque isso é muito difícil. É muito. Ainda mais que você falou que você fez live a primeira vez, né? Nossa, live é um negócio que eu. Porque você nunca sabe o que vai acontecer, né? E se a pessoa te Exatamente. xingar? E se, sei lá, né? Que der alguma Hum, coisa muito errado, você tem que se virar, né, você tem que ser bom no isso. improviso, não tem como editar. Então, eu acho muito Exatamente. difícil. E assim, eu não sei o que as pessoas que estão ouvindo acreditam e tudo mais, mas eu, particularmente, eu acredito muito que Deus ele prepara a gente para as coisas, né? Então, da mesma forma que às vezes eu tô hoje num lugar que eu não sei muito bem o porquê que eu tô fazendo isso, daqui a um tempo isso vai fazer sentido. Então, assim, às vezes hoje tudo que eu posso fazer é ser voluntária, entregar sopa na rua, por exemplo. Um exemplo doido aqui que eu inventei. Isso aí. Mas isso pode parecer pouco, e lá na frente eu vou entender por que, que eu fiz isso, porque isso me preparou para uma coisa maior que estava me esperando. Então também não adianta a gente querer o grande de primeira, né, de uma vez. Às vezes a pessoa começa, ela já quer estar no teu nível, que já é fluente, já consegue viver de poder dar aula, ter a liberdade geográfica e tudo mais. Mas a pessoa não começou no pequenininho também, né, Gabriel? Isso aí, exatamente. Por exemplo, eu aprendendo inglês ainda, eu também comecei a, depois da escola dominical, domingo, ensinar, oferecer aulas de graça para as pessoas, Legal. porque eu sabia o quanto isso é. Eu acho que eu até pagaria para fazer isso por conta da experiência, porque eu sabia que um dia eu ia precisar disso. Então, eu dava aulas de graça, oferecia aulas de graça para as pessoas, qualquer pessoa que quisesse. Eu estava lá, né, domingo, podendo estar almoçando, estava lá Podia estar ensinando. descansando também, né? Podia estar descansando, estava lá ensinando. Então, é, tem até um versículo que fala que foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Eu acho Uhum. que essa é a realidade, é a gente ser fiel naquilo que a gente tem, a gente ser grato por aquilo que a gente
tem, Uhum. não ficar obcecado por as coisas que a gente quer. Poxa, Uhum. olha para aquilo que você tem e dá o seu máximo daquilo, entendeu? Bota o seu coração ali, porque daqui a pouco você vai chegar aonde você nem imaginava, porque É, as coisas que eu vivo hoje, que eu tenho, que eu consigo hoje, já passou já da realidade que eu pensava, porque até então eu me imaginava, né, dando aula, né, trabalhando, né, CLT, dando aula normal. numa escola, num curso, mas depois que, cara, dá para eu fazer isso de casa. Eu, Verdade. poxa, entendeu? Aham. Então, o negócio é esse, é você colocar o seu coração, ser fiel no pouquinho que você tem. É igual a Uhum. pessoa que, né, tá iniciando um canal no YouTube, eu tenho, né, poxa, eu tenho 2 inscritos, e são pessoas da minha família, mas faz aquilo ali com amor. Todo mundo passa por esse processo. É, claro. Então faz com amor aquilo ali. E o resultado vão vindo. Então, é você focar no processo e aguarda o resultado. A gente só não sabe quando vai vir esse resultado, mas ele vai vir. É É. só ter calma, E entendeu? também fazer aquilo com excelência, né? Porque às vezes você tá fazendo uma Exatamente. coisa que pra você está achando que é pouquinho e tem alguém que poderia te dar uma oportunidade, poderia, né? Vamos supor que você fizesse de qualquer jeito só por fazer. Você não ia ter o sucesso que você tem hoje, as pessoas não iam te recomendar. Então a pessoa ia comprar o teu curso ali e não ia achar espetacular porque é barato e entrega muito. A pessoa ia falar, ah, beleza, paguei por uma coisa, recebi por ela. Mas não, ela comprou uma coisa e recebeu muito mais do que não mais do que o prometido, mas recebeu muito mais do que ela esperava até, né? Isso aí, Até o caso exatamente. que, nossa, eu achei que o curso foi assim, muito mais do que a gente esperava. E a gente fica muito grato por isso, e isso faz com que a gente recomende para mais pessoas, converse, conte. O meu irmão, principalmente, que ele é super empolgado. Então, todo lugar que ele vai, ele fala assim: gente, eu tô fazendo um curso que foi muito barato e é muito bom. Isso aí. Aí que cai, aí começa a cair a questão da estratégia. Você vê que pode ser uma estratégia, Aham. entendeu? Porque você alcança mais pessoas e essas pessoas satisfeitas, né? Que é cliente satisfeito vão trazer mais outros clientes É. satisfeitos. É E igual, poxa, continuar onde você comprando comprou essa também. saia? Onde você comprou esse vestido? Ah, eu vou na loja e tal. Daqui a pouco a pessoa tá lá também comprando, É, verdade. entendeu? E a parte operacional, as páginas, o domínio, quem que cuida? É você mesmo? Eu sou designer, sou web designer, sou designer, E eu vou sou te falar que eu gestor de achei que ficou tráfego. muito bom, porque eu também sou eu presa, né? Eu sou a empresa inteira. E então eu vou fazer uma página, mas eu quebro a minha cabeça. E eu olhei à toa e falei, nossa, que página legal, ele deve pagar alguém pra fazer. Na verdade, eu já paguei, acho que paguei para uma pessoa, não sei se foi uma, agora não me lembro se foi uma ou duas pessoas. Aham. Só que não ficou do jeito que, né, não Você sei tinha se você já teve imaginado. essa sensação, Aham. entendeu? Não é isso ainda. Aham. Então eu fiz, né, paguei para poder economizar tempo, porque, poxa, eu dou aulas particulares, gravo aqui as aulas, né, Uhum. faço live às vezes, então eu preciso delegar isso, mas paguei, o resultado não foi muito bom. O Hum. que eu vou fazer, né? Eu, com a minha mania de autodidata, vou lá pro YouTube, onde a gente Nossa, o está YouTube é aqui. um santo. Gente, tudo Exatamente. tem no YouTube. É só você pesquisar. Eu Isso acho aí, o YouTube mais difícil de você aprender, né? Porque você tem que ir montando ali o quebra-cabeça. Então você vai achar uma informação isolada, outra você tem que juntar sozinho. isso aí, Mas dá exatamente. pra aprender o caminho de tudo pelo YouTube, né? Isso aí, exatamente. Principalmente a questão quando a gente, por exemplo, quando a gente se depara com um curso, né, uma coisa que eu notei em relação aos cursos, aos cursos digitais é o seguinte: às vezes você não encontra a solução exata que você quer dentro desse curso, mas você começa a aprender a como pesquisar por isso. Uhum. Muitas coisas que eu não sabia, os termos, por exemplo. Eu queria fazer algo, mas eu não sabia nem o que pesquisar. Só que muitos cursos que eu comprei, eu não, vamos dizer assim, tive o resultado que eu achava que teria naquele momento. Uhum. Mas aquilo ali foi uma ponte para eu saber o que pesquisar. Então, Uhum. de certa forma, direta ou indiretamente, o Ajudou. curso me ajudou. Aham. Então, É é o verdade. que a gente precisa entender sobre isso. Então, cara, existe muito conteúdo gratuito que a gente consegue chegar até eles, às vezes, por conta de algo que a gente investiu no pago. Porque às vezes você nem sabia que existia isso, né?
Exatamente. Igual essas questões que você falou, domínio, hospedagem, essas coisas. Hospedagem, o quê? Um hotel, entendeu? Você, enquanto você é leigo até Você não então, você sabe, né? É. não sabe o que é isso. Então depois você sabe. Aí você, pô, chega no YouTube, YouTube a gente tem tudo que a gente precisa, Uhum, é verdade. entendeu? Eu concordo plenamente. Nossa, Gabriel, eu adorei a nossa conversa, achei que foi muito produtivo. Eu tenho certeza que o pessoal também vai gostar muito, porque eu tento trazer aqui histórias de pessoas que começaram normal, sabe? Do zero, que foram lá, fizeram, tiveram sim as suas dificuldades, mas que superaram elas apesar de tudo e hoje tem a satisfação naquilo que faz, né? Então eu acho incrível, assim, e eu acho que essa é uma das melhores coisas que o canal e essa vida de empreendedorismo me proporcionou, que é poder conhecer pessoas assim com histórias legais e poder principalmente motivar as outras pessoas, né, para que elas acreditem que é possível, porque muitas vezes a gente vê alguém tão longe lá na internet que faz alguma coisa lá longe que eu não é da minha realidade, eu não acredito nem que para mim daria certo, né? Então, Exatamente. eu achei assim sensacional. Se tiver mais alguma coisa que você quer falar pro pessoal, eu vou deixar o espaço aqui aberto para você. Mas também quero dizer aqui para quem está assistindo que a gente vai deixar o curso do Gabriel aqui na descrição, caso vocês queiram conhecer. Eu, particularmente, recomendo bastante que você vá lá. Mesmo que você não tenha a intenção de comprar, só vai e olha o jeito que é, para você ver do que a gente está falando. Porque eu achei realmente um trabalho muito profissional, muito legal e queria até, inclusive, te parabenizar pelo teu trabalho e desejar bastante sucesso mesmo, porque eu acredito muito que quando a gente faz algo com propósito, aquilo tende a ter muito sucesso a longo prazo. Não só o Exatamente. sucesso que você já tem, né? Mas mais ainda. Então, se você Sim. quiser falar mais alguma coisa pro pessoal, e enfim, deixa tuas redes sociais também, né? Pro pessoal te conhecer. Isso aí. Então, primeiramente, na verdade, né, de final, né, para finalizar, eu gostaria de agradecer, porque para mim é uma grande satisfação, né? Falei para minha família, falei assim, hoje eu vou dar uma entrevista, hoje eu vou dar entrevista lá para uma pessoa bem famosa lá no YouTube. Ai, que chique! Não sou famosa, Eu não. vou dar uma entrevista hoje. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui. Para mim é um prazer. Que legal. Tive esse espaçozinho na minha agenda para poder estar aqui, então, grande satisfação poder estar aqui. O que eu gostaria de falar para as pessoas é que, por mais que a gente esteja passando por alguma dificuldade, como eu já passei, é Uhum. bom a gente até falar sobre isso, porque tem muitas pessoas que acham que a dificuldade que ela está passando impede dela alcançar aquilo que ela quer. E talvez eu acho que eu já pensei assim. Uhum. Só que foi tão lá atrás que tantas coisas boas vai ocupando a nossa mente que a gente começa a esquecer essas coisas É ruins. Mas verdade. muitas coisas que eu achava que estava muito longe de mim, eu achava que, talvez daqui a 20, 15 anos eu iria alcançar, eu consegui alcançar. Tem muitas coisas para ser alcançadas, Uhum. mas não importa a dificuldade que a gente esteja passando, como já passei dificuldade, já Uhum. tive momentos que, poxa, não tinha nem o que comer em casa. Uhum. Então, não é a situação que vai dizer para a gente: "Não, você não vai conseguir isso porque você está vivendo essa coisa". Não, a gente precisa colocar em mente o seguinte: tudo tem um início. Eu Uhum. acho que o grande inimigo, né, é aquele medo de começar, É que aí você verdade. nunca começa. Uhum. E hoje em dia eu prefiro sofrer as consequências de ter iniciado e quebrado a cara, mas pelo menos eu tentei, Não como ficou já parado. aconteceu várias vezes, do que aquele sentimento de: "Poxa, talvez se eu tivesse". É Você verdade. nunca vai saber se você poderia ser um sucesso hoje, poderia estar fazendo muito dinheiro, poderia, poxa, estar se dando muito bem, porque você simplesmente não, ficou com Não medo. teve a iniciativa. Então, quantas pessoas têm uma boa ideia, né? Quantas pessoas que estão assistindo aqui têm uma boa ideia, têm um projeto que fala, poxa, vai dar certo, mas às vezes bate, pô, será que vai dar certo? Uhum. Pô, será que vai? Será que as pessoas vão gostar? Eu Uhum. acho o seguinte, coloca para rodar e pronto, vou fazer e pronto. Se não der certo, eu vou tentar outra coisa, entendeu? E Então, esse é o recado que eu tenho para deixar. Depois, quem quiser me seguir, é só pesquisar lá, Teacher Gabriel Borges, tanto no TikTok, Instagram, aqui também no YouTube. Vai ser um prazer, né, tê-los vocês lá como meus alunos.
Mas muita satisfação, muito feliz por poder estar aqui. Agradeço demais essa oportunidade e é muito bom. Que legal, Gabriel. Eu que agradeço, agradeço pelo teu tempo. Eu sei que a vida do empreendedor é uma loucura, então só de você ter tirado uma horinha aqui do teu dia para poder falar com a gente e dar essa aula aqui também, né? Tive vários insights aqui. Eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo também teve vários insights ali, coisas legais que eles podem tirar para a vida deles, né? E quem souber aproveitar e agir, com certeza vai tirar muito proveito disso. Então, eu achei que valeu muito a pena. Vou deixar as tuas redes sociais aqui, o teu curso para o pessoal conhecer na descrição, caso alguém queira. Vai lá dar um oi pro Gabriel e também continuar aí essa corrente do bem, né, Gabriel? Te agradeço muito de ter Eu topado, fiquei agradeço. muito feliz, muito satisfeita. E eu espero que a gente se encontre aí nas redes sociais e continue trocando figurinha por bastante tempo. Vamos sim, agora já tem outro canal para eu aprender mais coisa Aí, ó, ainda. Tenho mais outro canal, mais um para coleção. mais um. Muito bom, por sinal, muito bom, gostei muito. Ai, Já estou obrigada, aprendendo Gabriel. bastante. E eu também. Aliás, a minha família inteira, meu irmão e meu pai já estudam com o teu curso. Agora que eu Isso também já aí. vou começar. Mas isso é muito bom, né, muito bom isso, muito Ai, gratificante. muito demais. Gabriel, muito obrigada. Um beijo para sua esposa. Eu nem conheço ela, mas eu adorei a história, achei muito legal. É E Carla o nome sucesso aí dela. para vocês, viu? Tá bom, fica com Deus. Com Deus, Eu que obrigada. agradeço. Prazer.